me diz, para quem muito pecou, aquela mulher ali que entrou naquele jantar, quando ela se assentou ali no meio daqueles doutores da lei, o sinédrio, mas era tudo fariseu. Oxalá que aqui não tem nenhum fariseu, né? Aleluia. Aqui é tudo adorador do Glória Senhor. a Deus. E quando aquela mulher se ajoelhou, Simão, um dos discípulos, falaram, né? Ah, Senhor, se tu soubesse quem ela era. E o Senhor, Ele sabe quem nós somos. A gente não precisa chegar aqui com aquela imagem bonitinha aqui. Eu sou crente. Um vestidão assim, meu. É bom? É. Mas o Senhor, Ele quer muito mais do que uma roupa. O Senhor quer muito mais de ver só o estereótipo, né? Então, nós vamos realmente adorar o Senhor de todo o nosso coração. Vou ler só 2 versículos, né? Honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus largares. Aqui, como a Betânia, ela introduziu aqui no começo, pastor Marcelo, dá uma toalhinha que está ali, por gentileza. Ela falou sobre a primícia, sobre os primeiros para a gente entregar para o Senhor. E aquela sacolinha também, por gentileza. E é tão tremendo que quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor, que eu fui entendendo o que era entregar o melhor para o Senhor, o que era tirar as primícias. As primícias quer dizer o primeiro de tudo. Você vai tirar aquilo de melhor que seja. Em Israel tinha umas festas, tinha várias festas, né? E tinha a festa de Pentecostes, das primícias, dos pão asmos, e tinha uma festa que chamava a festa das primícias, que o povo de Israel celebrava, e ele tirava ali a primeira colheita do que a terra produzia, porque tira naquela primeira do que a terra produzia, eles estavam santificando as demais colheitas. Então eles consagravam aquele primeiro feixe ao Senhor. E eu comecei a entender muito cedo na minha caminhada que eu precisava realmente aprender a praticar o que a palavra me ensinava. Eu era uma pessoa sempre muito indisciplinada, muito desobediente. Eu tinha muita dificuldade em cumprir regras. Eu podia estar fazendo tudo certinho. Se alguém falasse assim, você não faz isso, parecia que aquilo era um desafio, era uma afronta, eu queria fazer. Então, quando eu vim para o Senhor, eu vim com a minha vida totalmente deformada, digamos assim. Eu vim com a minha vida totalmente fora daquilo que o Senhor tinha traçado para a minha vida. Porque a Bíblia diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não caminhos de mal a nosso respeito. E eu estava numa vida totalmente fora daquilo que Deus queria. Por traumas de infância, o que eu vivi na minha família. Eu quero te dizer aqui para você, pai, você que é mãe, a gente muitas vezes não consegue mensurar como é sério o convívio da nossa casa, como é sério aquilo que a gente profere para os nossos filhos. E quando eu cheguei para o Senhor, eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a entender que eu tinha que praticar a palavra. Porque a Bíblia, irmãos, não é somente um manual que você vê, ou ouve, ou lê. O mais importante é você ouvir, você ler e você praticar aquilo que você ouviu e que você deu. Aleluia. E quando você começa realmente a entrar pelo caminho da obediência, a palavra, ela é viva e eficaz. A obediência, ela gera bênção. A obediência, ela gera bênção. E muito cedo eu comecei a ver os milagres do Senhor na minha vida. De uma forma que o maior milagre era eu estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Você consegue olhar para o teu passado e pensar onde eu estaria agora se Jesus não estivesse na minha vida? Eita, Jesus. Eu não gosto nem de imaginar.
Porque eu sei onde eu poderia estar agora, se estivesse viva. Eu sei. Então, o Senhor, Ele traçou um plano de salvação para mim e para a tua vida. E quando a gente fala de primícias, eu não tenho como fugir de uma palavra em João 3. Eu também vou ler João 3. Que eu falo assim, eu gosto muito de escola dominical. Tanto é que até que minha revistinha está aqui na Bíblia. A escola dominical a gente fala muito do texto áureo. Alguém já foi de escola dominical aqui? Amém. Alguém lembra de texto áureo? Amém. O grupo das irmãs vai ler o quê? Texto áureo. Os irmãos, introdução. Eu amei viver tudo isso na minha vida. E fui assídua. E eu falo para mim, a Bíblia também tem um texto áureo. E é uma palavra assim, que é muito conhecida, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No 16, quando ele fala a parte B, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Irmão, você consegue entender a dimensão dessa palavra? Eu poderia parar aqui agora, porque a palavra ali, aqui ela já disse tudo, eu não precisava nem me explicar, porque a palavra ela já disse. O Senhor deu o que Ele tinha de melhor. Glória a Deus. Ele deu o seu Filho unigênito, para que eu e você estivéssemos hoje aqui. E João, ele não encontrou no vocabulário humano palavras para poder expressar que amor é esse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a irmã disse aqui também sobre o amor do Senhor. Foi falado do amor do Senhor aqui de várias formas. Glória a Deus. Irmãos, esse amor ele nos constrange. Esse amor é o que nos faz ficar cada dia perto do Senhor. A Bíblia diz em João 8, Romanos 8:32, quem me separará do amor de Cristo Jesus? O que você está vivendo hoje? O que tem feito te afastar do Senhor? É a dificuldade? Irmã Rose, você não conhece o que estou passando. Você também não conhece o que eu estou passando. E se eu fosse te contar o que eu passei, o que eu estou passando ainda, eu teria 1000 motivos para deixar o Senhor. Mas eu tenho 1001 motivos a mais para ficar nos pés do Senhor. Aleluia. Todos os dias. Porque a Bíblia fala que os hinos mais bonitos foram feitos em tribulação. E é na tribulação, é na dificuldade, é na tristeza, é onde você vai ver aonde está o teu amor pelo Senhor. Porque você viu o Senhor com tudo, com bênção, com casa boa, com a mesa farta. Irmão, é muito fácil. Mas você serviu ao Senhor quando tudo diz que não, quando dá tudo errado, quando o saldo bancário está negativo, quando a cobrança está chegando, quando a sua própria família começa a te apontar e você fala, tu és tão bom, Senhor. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. E você começa a realmente viver ali o que Jó vivia. Irmãos, é tremendo quando você começa a ver que você ama o Senhor independente de qualquer situação. Que quando você ama o Senhor, independente da circunstância, você está sendo grato ao Senhor, porque Ele deu o melhor na cruz do Calvário para a tua vida. Glória. E você tem um coração grato. A tua adoração não é só vir no culto e adorar o Senhor com as suas mãos erguidas, mas a tua adoração é com as suas atitudes lá fora. Aleluia. A tua adoração começa a ser um estilo de vida. Glória a Deus. E você começa a não se preocupar muito com o que as pessoas falam, porque o teu caráter é mais forte do que a tua reputação. A tua reputação, muitas vezes, as pessoas vão falar, vão acusar, vão
te julgar, mas a Bíblia te dá respaldo para todas essas coisas. Quem tentará acusações contra os escolhidos do Senhor? Aleluia, Jesus. Quando Saulo, ele teve encontro com Jesus, quando ele caiu ali no cavalo, eu tenho certeza que no começo muitos queriam apontar, mas esse aí, apóstolo Paulo, outra hora perseguia, outra hora matava, outra hora, e muitas vezes nós somos assim, apontados dentro da nossa casa, porque muitas vezes, irmãos, eu vou falar por mim, e é bíblico. A Betânia foi aqui de oferta de Caim e de Abel. Eles eram o quê? Irmãos. Irmãos. Irmãos de sangue também, né? E o primeiro assassino aconteceu aonde? Na família. Dentro da família. Então, irmãos, dentro da família, muitas vezes, é o lugar mais difícil. É o lugar mais difícil de nós sermos crentes em Jesus Cristo. José foi vendido por quem? Pelos irmãos. Mas o Senhor, no tempo determinado, ele o exaltou. Porque José era melhor que os outros? Não. Porque ele tinha um coração adorador. Ele tinha um coração obediente ao Senhor. E eu quero te dizer, quando você começa a honrar o Senhor com as primícias da sua renda, as primícias da sua renda não é só você tirar os 10% de dízimo. Vai muito além disso. Glória As primícias é você dar o seu melhor dentro do teu emprego. Você honrando o que foi comissionado na tua mão. Ai, o emprego, ai, Rose, o salário está ruim. Se esforça mais. Ora pela tua empresa. Não amaldiçoa ela. É dali que está vindo o pão que você tem sustentado a tua casa. Quer ganhar mais? Ora um pouquinho mais. Se esforça um pouquinho mais. Faz um pouquinho mais de curso. Porque muita gente, infelizmente, quer vir para a igreja em cultos de campanhas de prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade. Jamais. Eu entendo que nós cristãos temos que realmente ter o melhor, comer o melhor. Mas não foi para isso que o Senhor morreu na cruz. A intenção e o propósito foi um só. Para nos dar vida eterna, salvação para minha e para a tua alma. E na jornada, muitos têm perdido o foco daquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Porque o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim, para mim levar liberdade aos cativos, para mim levar as boas novas. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas não conseguem entender que o Evangelho é mudança de vida, o Evangelho é mudança de caráter, é uma conversão. Eu estava indo por aqui, não, mas agora eu tive um encontro com o Senhor. E aqui em João, no começo, em João 3, aqui onde eu comecei lendo 16, a Bíblia fala que Nicodemos era um homem, sinédrio, participava do sinédrio. Ele era conhecedor da palavra, ele conhecia, eu creio eu que o Pentateuco conhecia as leis de Moisés. E a Bíblia fala que ele foi ter de noite com Jesus. E ali ele falou assim, o que é preciso para conhecer o reino de Deus, né? Jesus disse assim, mas Nicodemos, como você me pergunta isso? Você é mestre e não sabe? Irmãos, a palavra do Senhor, se a gente for tentar entender com a sabedoria terrena, vai dar nó. Nós nunca vamos conseguir entender. Porque o Senhor é Espírito. E ali Jesus falou assim para ele, você precisa nascer de novo. Eita Deus. Irmãos, esse é um segredo espiritual. É um segredo espiritual. Porque tem muita gente, ó, há anos dentro da igreja, mas não nasceu de novo. Eita, Jesus, aleluia. Casou na igreja, viveu na igreja, ainda pode morrer para o inferno. É doído falar? É.
mas é verdade. E ali João falou assim, aquele que nasce da água e do Espírito, realmente, e o Nicodemos, mas como pode? O homem velho entrar no ventre da mãe e nascer? Então tem coisa, missionária Silvia, que se a gente for explicar que a lógica humana não dá. O irmão disse aqui que Jesus Cristo nasceu, ele nasceu por um ato sexual, ele nasceu por uma intervenção divina ali no ventre de Maria. Quem explica isso? É para quem crê. Nós temos que crer que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Irmãos, o primeiro milagre aconteceu eu e a tua vida. Como o primeiro milagre de Jesus que foi em Canaã, ele fez um casamento, o que ele fez? A água transformou em vinho. E eu e você, quantas pessoas já passam assim, nossa, mas ela mudou da água para o vinho, o primeiro milagre. Glória foi na minha e na tua vida. Aleluia. Quantas pessoas já falaram isso para você e para mim? Eu já escutei várias vezes. Nasceu. Então, o primeiro milagre Deus já fez na nossa vida. E esse amor tem que sair daqui, ó. Aquela busca incessante do Senhor. A corça era um animal que ela exala um cheiro muito forte. E para os predadores, onde a corça passar, os predadores sentem aquele cheiro e já quer pegar. E quando ela se sente ameaçada, ela quer mergulhar na água, porque quando ela mergulha o cheiro some. E nós temos que ser que nem a corça. Nós temos que entrar numa dimensão espiritual de adoração. Aleluia. Nós temos que realmente começar a buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Quando a gente começa a entrar nessa dimensão, irmãos, de ter entendimento, que foi realmente aquela cruz derramada no Calvário. Foi a cruz do melhor que Deus tinha para mim e para a tua vida. Aleluia. E hoje em dia o povo de Deus, ele quer ter reserva. Ele quer chegar aqui e quer cruzar o braço e falar assim, eu vou ver se ela prega direito. Eu vou ver se ele canta direito. Você não está no show de calor, irmãos. Glória. Você está realmente ouvindo palavras verdadeiras, palavras. Teve um dia eu estava no culto, a irmã me deu um cutucão, porque eu disse, misericórdia, né? Eu olhei assim e me deu um susto. Irmã, você viu como a irmã cantou? Que solo horrível. Eu olhei bem assim, eu disse, Jesus, misericórdia. Não faz eu pecar junto. Porque eu falei assim, eu olhei, sabe quando você não consegue responder? Eu disse, eu coloco a freio na minha boca. Eu disse, irmã, independente se ela subiu, se ela desceu na hora que chegou, eu também nem sei na hora que sobe e que desce, né? Não fui chamada para isso. Eu fui chamada para adorar. Eu fui chamada para pregar o evangelho. Glória a Deus. E eu não sei falar palavras bonitas, eu não sou pregador de renome, mas eu sei dizer que Jesus cura, liberta, salva, batiza e leva para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei dizer que eu conheci o Jesus Cristo que me resgatou do mundo das drogas, do mundo do crime, aonde com 13 anos eu estava ali com baseado na boca, no meio de um monte de bandido. Com 18 eu já estava na cocaína, dirigindo carro com um monte de assaltante de banco. Esse Jesus, ele disse, opa, peraí que você vai cair do cavalo, peraí que o plano do inimigo para a tua vida é plano de morte. Eu vou entrar com salvação. Glória. E quando eu entrei naquela igreja, quando eu entrei para passar o tempo, eu entrei que minha alma estava tão angustiada, que eu falei assim, eu vou entrar nessa igreja, que eu quero ver se esse Deus dos crentes. Eu entrei como se eu estivesse entrando para provar. Eu quero ver se esse Deus dos crentes tem poder para falar comigo alguma coisa. E ali eu entrei, irmã. E antes de entrar naquele culto, eu tinha encomendado 5 gramas na biqueira. Eu vou falar abertamente, porque o Senhor me permite falar. Porque nem em todo lugar que eu falo não, viu, irmã? Porque tem gente que não conhece o Jesus libertador e fala assim, mas será mesmo que está liberta? Mas será mesmo? Porque ele nunca viveu o milagre, ele não vive a palavra, ele não obedece, ele fala de um Deus
E eu falo com propriedade, irmãos. E ali, quando eu fiz esse desafio, quando começou aquele louvor, parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Quando eu escutei aquele hino, alguma coisa de mim, eu disse, meu Deus, o que é isso? Alguma coisa dentro da minha estranha. O meu ser, ele começou a tremer, a minha carne tremia. E quando começou aquela pregação, irmãos, foi algo tão tremendo que o pastor, quando ele acabou, que ele fez um apelo, ele falou assim, eu não estou te chamando para você virar crente. E eu disse, ai, graças a Deus, do meu jeito, né? Porque eu não quero ser crente. Esse povo é tudo esquisito. Ele falou assim, não, vem aqui receber uma oração. Quando eu percebi, eu estava aqui, ó, ajoelhada, chorando. Eu estava com 33 anos. Dos 13 aos 33. Envolvida com droga, com crime, com toda a sorte de malignidade que você possa imaginar. E quando aquele pastor ali, ele fez aquela oração, irmãos, eu chorava de um jeito. Era um choro de libertação tão grande, que eu não sabia, eu não conseguia parar. Foi uma coisa absurda. Em uma sexta-feira de carnaval, eu aceitei Jesus. E quando ali eu acabei, eu sentei no meu lugar, eu fui embora. E ali minhas amigas estavam todas esperando que a gente tinha combinado de ir para balada. E quando eu cheguei, estava tudo no meu portão. E aí, moço, vamos, pegou? Eu disse, pegou o quê? Pegou o quê? Ué, a 5. Eu disse, que 5? Ai, até esqueci. Dali, o Senhor já tinha me libertado. Glória a Deus. Como a mulher do fluxo de sangue, que ela rompeu toda aquela multidão, e Jesus tocou na veste dela na hora, e ela tocou na hora dele, e o sangue ali estancou. Eu fui estancado daquela malignidade. E o mesmo Deus está aqui para curar a tua ferida, mudar o teu caráter e mudar a tua vida. Aleluia. Basta ele entrar e você dar liberdade para ele mexer onde ele quer mexer, onde ele precisa mexer. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente fala assim, ó, Senhor, mexe até aqui, mas essa gavetinha aqui não. Porque essa gavetinha aqui vai ter que muitas vezes mudar o teu ego. Essa gavetinha aqui vai muitas vezes ter que você ser humilhado. Mas coisa boa é a gente passar pelo vale da humilhação. Aleluia. Porque a palavra fala que os humilhados serão exaltados. E muitos querem ser exaltados sem ser humilhado. Ah, não, humilhado eu não. Me humilha para Deus. Para Deus, irmãos. Nem para Deus você se humilha. Às vezes até na presença de Deus quer chegar arrogante. Até na presença de Deus quer colocar culpado. Ah, eu estou assim. É bom chegar na presença de Deus sem reserva, abrindo o coração. Porque em Salmo 51, Davi chegou, Senhor, ele passou pelaquela situação onde ele achou porque ele era rei. Não ia ter profeta na terra que revelasse pecado. Mas eu quero te dizer que ainda existe profeta na terra que revela pecado. Porque quando Davi estava ali, achando que ele matou, adulterou, que ele estava passando batido, Natan falou assim, ei! E tem muitos profetas que falam ei ainda. E ali Natan revelou e chamou Davi e contou uma história para Davi. E Davi disse, nossa, mas tem que matar esse homem, né? Esse homem. E Natan disse, Davi, esse homem é você. E Davi, ele passou pela experiência. Que ele podia governar, dominar tudo, ter toda a riqueza. Mas que nada mais tinha valor do que o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando ele fala o Salmo 51, ele diz assim, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Porque, irmãos, no dia que o Espírito Santo de Deus não estiver mais na minha e na tua vida, nós não somos nada. Porque o próprio Jesus falou assim, bom é o Pai. Porque a nossa natureza,
a nossa natureza adâmica, porque nós somos descendentes de Abraão, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza, ela é falha, ela é mal, ela é ruim. E quando a gente resolve viver uma vida com Cristo, porque a gente fala assim, eu aceitei Jesus. Como que a gente aceita? É Ele que nos aceita. É Ele que nos escolheu. É Ele que nos aceitou. Graças a Deus. Graças a Deus por isso, irmãos. Porque a gente sem beleza nenhuma. Que beleza que eu tinha, você tinha. Mentirosa, profana, com tanta coisa ruim. Hoje eu falo, nossa, como que o Senhor, o que Deus viu em mim? Mas o Senhor, graças a Deus que Ele nos enxergou. E nós não fomos escolhidos por um político. Essa política aí que passou, né, que está aí, essa bagunça. E eu entrei na bagunça também, fui pro QG, quase só Deus sabe. Porque eu disse, não, eu tenho que ir. Eu sou muito assim, muito intensa no que eu fiz, no que eu fazia. Mas nós não fomos escolhidos por um político que promete e não cumpre. Nós fomos escolhidos pelo Rei. Glória a Deus. Criador dos céus e da terra. Pelo Rei que, se Ele quiser, Ele revoga a lei para dar vitória para um servo dele. Aleluia, Jesus. Não, irmão, isso é Deus. Não é Deusinho, não é pequeno. É Deus grande. Tão grande é o meu Deus. É esse Deus que nós servimos. Esse Deus, como que é que o irmão leu aqui, ó? Olha como ele é chamado. Olha quanta coisa maravilhosa. Tem como eu e você trocar o Senhor por um prato de lentilha? Por alguma tentação maior? E é por isso que você tem que ter a convicção de que a primícia da sua vida você já ganhou, você já recebeu. Aleluia. Então, quando vir a tentação, quando vir, você não vai precisar ter muito esforço para reconhecer que é coisa do inimigo. Porque você tem que andar, você tem que conhecer, você tem que ter intimidade. Como que a gente vai conhecer uma pessoa se a gente não começa a ter intimidade com ela? E intimidade, eu costumo dizer que é muito melhor que cargo. Intimidade, irmão, é quando você olha assim para a pessoa, ela está querendo um bolo de chocolate. Irmãos, é tremendo. Se você precisar e aquele bolo de chocolate chega e você fala assim, Deus, muito obrigada. Aleluia. Muito obrigada. Porque a Bíblia fala, agrada-te do Senhor, Salmo 37. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia, Deus, tu és fiel. É tremendo quando você sente que o Espírito Santo está com você a todo momento e Ele te direciona e você fala assim, eu vou fazer isso, e o Senhor fala, não faz não, porque esse negócio não vai dar certo. E você fala assim, Senhor, amém, eu vou. Hoje eu estava contando uma experiência com o pastor Jorge, com o pastor Marcelo. Eu tive uma experiência muito terrível, porque eu escutei a voz do Senhor e disse, não, acho que coisa da minha carne, desobedeci e paguei um preço muito alto. Qual o preço você quer pagar essa noite? O que você decide pagar? O preço da desobediência ou o preço da obediência? E quando a gente começa, irmãos, a agradar o Senhor de todo o nosso coração, a gente começa a comprar uma briga terrível com o mundo lá fora. É tanto levante, é tanta afronta que você fala assim, Senhor, eu estou fazendo a coisa certa mesmo? Quando Jeremias, ele começou ali a profetizar o povo, para a nação de Israel, ele não começou a falar para a Síria, para os babilônios, não. Ele começou a trazer o conserto para o povo que era nação israelita, povo adquirido, nação eleita. Porque Israel, Deus ele chamava Israel como meu filho. Israel era o amor de Deus. Aquele povo era a nação escolhida do Senhor. E Jeremias ali foi chamado para falar para o povo consertar aquela casa, para o povo voltar para o Senhor,
o povo tirar os altares, os postes ídolos, tirar tudo aquilo que deixava o Senhor triste, Aleluia. que impedia da nação ser abençoada. E o povo não quis saber de escutar a palavra de Jeremias. Tanto é que teve uma certa situação que Jeremias ele foi jogado dentro de um poço de lama. Isso eu acho tremendo, porque quando a gente começa a realmente falar a verdade, quando a gente começa, independente de quem seja, a gente começa a falar a verdade, irmãos, você se prepara. Ah, se prepara quando é de avião? Não sei. Não sei. Mas quando você começa realmente, você começa a pagar um preço muito alto. Mas é melhor pagar um preço alto com o Senhor do que sem o Senhor. É, Jesus. É muito melhor. E quando Jeremias ele achou que ele ia morrer, porque pegaram Jeremias e disseram, vamos matar esse profeta. Esse profeta fala demais. Pegaram Jeremias e jogaram dentro do poço de lama. E Jeremias foi jogado ali também pelos príncipes, né, o sacerdote, o rei, e caiu. Mas eu imagino que quando Jeremias caiu ali, a Bíblia não fala, né, mas eu creio que ele colocou os olhos ali para o alto, como diz, né, eleva os meus olhos para o monte, que de lá virá o meu socorro. E ali Deus levantou um eunuco negro chamado Ebed-Meleque. E ali ele mandou assim, rei, esse é um profeta. E a Bíblia diz que ele foi autorizado pelo rei para ir libertar Jeremias daquele poço. E a Bíblia fala que Ebed-Meleque ele pegou roupas velhas e amarrou uma na outra ali e jogou lá no poço para Jeremias sair daquele poço, porque senão Jeremias ele ia morrer. O que eu entendo por isso? Que Jeremias ele foi salvo porque menos esperou, porque ele menos esperava. E eu quero te dizer que quando você faz a vontade de Deus, pode se levantar, pode afrontar, pode caluniar, mas na hora certa Deus ele te exalta. Amém. Porque o Senhor não deixa os dele envergonhados. E quando ele te exalta, é para o mundo ver, é para todos aqueles que te apontaram olhar e falar assim, não, Deus é na vida do irmão. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. É para minha glória, não é para a glória de Deus. Porque você estava defendendo uma causa de Deus. Aleluia, Jesus. E a batalha não é minha nem tua, é dele. Então vale a pena a gente fazer a obra de Deus. E quando você faz a obra de Deus, irmãos, é tão tremendo que a Bíblia fala assim, que o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer a obra do inferno. Então você tem ideia com quem você está comprando briga no mundo espiritual? Você acha mesmo que você vai fazer a obra de Deus e que vai ficar tudo bonitinho? Engano teu. Se você estiver fazendo de coração, sinceridade, se prepara. Eu fiz muita obra também penitenciária. No terceiro, na PF feminina, na penitenciária feminina. Eu entrava no terceiro pavilhão, que é o pavilhão das detenta, que era internacional. Era mulheres que faziam tráfico internacional, colona, africana, tal. E quando eu entrava ali, eu olhava como era terrível a gente entrar naquele lugar. Parecia que estava entrando num campo minado. E quando eu entrava ali, a gente ia fazer oração, jejum, e muitas vezes, só de orar, se chegar perto de começar a orar, o inimigo se manifestava. Então você começa a entender que para fazer a obra de Deus, você tem que fazer com seriedade no teu coração e a tua vida. Você tem que ter uma vida no altar do Senhor. Você não tem como dar de qualquer jeito. De qualquer jeito, come uma Rose. Não engano. Aqui você é uma coisa, lá fora você é outra. Não, nós temos que entrar num caminho de retidão. Num caminho de retidão. Num caminho que a Bíblia fala assim, que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. Porque muitos estão achando que a obra de Deus se faz de qualquer maneira. Não faz de qualquer maneira, irmãos. Não faz.
Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser sincero. Glória a Deus. Glória a Jesus. A perfeição só coube a um, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós temos que andar no caminho da santidade, da renúncia. E quando a gente errar, nós temos um advogado justo e fiel, que ele perdoa. E a Bíblia diz, quando a sua iniquidade ela é confessada e deixada, nós alcançamos misericórdia. Eu confesso hoje, amanhã eu faço. Eu confesso hoje, amanhã eu faço. Eu confesso. Irmãos, Deus, Ele é longânimo em perdoar. Mas Ele também é fogo consumidor. Ele sabe do nosso coração. Então, procuramos andar em crescimento no Senhor, em agradar o Senhor. Quando eu cheguei uma vez ali, eu nunca esqueço daquela irmã. Ela era esqueci um nome do lugar da África. Ela mal falava a nossa língua. E a gente tinha uma certa dificuldade de expressar com ela. Mas quando a gente chegava, ela rendia louvor. Você olhava para ela assim, parecia que era uma coisa tão sobrenatural, que um dia ela falou assim para mim, com toda dificuldade eu consegui entender, que foi quase 2 anos, de 15 dias entrando ali, falando com ela, de 15 dias ali. E teve um certo tempo, quando a gente entrava, ela estava com aquele olho brilhando, aquela alegria, e ela louvava o Senhor dançando também. Dançava assim, bailava. E um dia ela falou assim, irmã Rose, tem uma dificuldade, estou falando o que ela me falou, que eu entendi. Ela disse, eu não recebo a visita do meu pai, da minha mãe, faz 5 anos que eu fui sentenciada. E quando eu tiver minha liberdade, eu não sei nem como eu vou voltar para o meu país. Eu não sou visitada 5 anos por ninguém, mas todo dia eu tenho a visita do Espírito Santo de Deus na minha vida. E isso me dá alegria que eu nunca tive na minha vida. Aleluia. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. A gente poder falar que a gente consegue ter uma visitação. Mas eu não estou só falando de visitação. Eu quero falar de uma habitação. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar na tua vida. Aleluia. Todos os dias. Que eu e você possa falar. Que todos os dias eu venho estar na casa do Senhor. Que todos os dias eu esteja na presença do Senhor. Olha como isso é maravilhoso. Como é maravilhoso quando a gente chega numa dimensão que as coisas ao redor não mudam mais a tua fé. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus da mesma forma. Se Deus curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele continua sendo Deus. Nós temos que amar o Senhor pelo que Ele é. E a gente tem que transbordar essa essência, esse amor. Nós temos que transportar esse amor, nós temos que exalar esse amor de Jesus Cristo. Nós não podemos chegar e querer também ser daquele santo. Porque agora eu sou santo. Olha, irmão, não nessa santidade. A santidade é de você correr do pecado e ir atrás do pecador. Hoje eu escutei aqui uma palavra que foi dita, não sei o que disse, sobre o trabalho de evangelismo do Marcelo. Irmãos, isso é trabalho para quem ama o Senhor. Porque é um trabalho que não dá lucro. Não traz nada assim, humanamente falando. Mas lá no céu, a coroa tem galardão. Tem pedrinha. Aleluia. Porque é um trabalho muito difícil. A primeira vez que eu saí da minha vida para evangelizar, e eu fui no calor, né? Aí todo mundo foi, eu também vou. Recém-convertida, a gente estava ali perto de um viaduto ali na Presidente Altino em Osasco. E quando a gente abaixou para levar uma marmitex, eu fui falar de um amor de Deus para o Senhor, eu e mais 3 irmãs e um irmão, o presbítero. E quando começamos a falar, e aí a gente ia revezando, só você fala, depois você fala, e assim. Quando foi bem naquela vez, foi eu. Era minha vez de falar. Eu comecei a falar do amor de Jesus para aquele senhor, e eu fui dar uma marmitex para ele, e ele olhou para mim e estava com pirulito na boca, o tempo todo com pirulito. E ali, quando eu acabei de falar, ele olhou bem para mim, assim, bem perto, assim, disse, Jesus me ama de verdade? Eu disse, ama. De verdade mesmo? Eu disse, ama. Ele falou assim, se me amar mesmo de verdade,
Então chupa esse pirulito. Ô, irmão, eu olhei pra cara dele assim, meu pai. Aí eu olhei bem pra ele, peguei o pirulito, peguei. E eu falei assim, Senhor, de mal nenhum. A tua palavra diz isso. Ainda se eu comer alguma coisa mortífera, mal nenhum vai me fazer. E eu peguei aquele pirulito, assim, Senhor, no espírito, unja minha boca e toda a bactéria, todo o vírus, peguei e coloquei o pirulito na minha boca, assim, e disse, Jesus te ama. E ali a lágrima dele escorreu. E a minha também escorreu, de todo mundo escorreu. Resumindo, ele assinou de foi embora. E quando a gente chegou na igreja, a gente orava, depois de todo mundo embora, o presbítero, ele falou assim, irmã Rose, Deus, ele sabe como trabalha. Porque aquela vez eu nem te falei, não era para você falar, eu que ia, era para mim ministrar. E eu não percebi, eu achei que era a minha vez, a ordem foi invertida. Mas se fosse eu não teria coragem, eu ia falar não. Ou seja, tudo que a gente fez ia cair por terra ali. Então, irmão, nós temos que, até para isso, nós temos que se preparar. Se preparar como, irmã Rose? Tendo um avivamento espiritual. Como que é um avivamento espiritual? É você ter leitura da palavra diária, jejum e leitura bíblica, arrependimento e oração. Aleluia. Tem que ter isso. E é todo dia, irmãos. Se não puder ler muito, mas ler um pouquinho, ora. E orar, realmente é todo dia nós precisamos orar. Precisamos orar todo dia. E assim, e voltando a palavra sobre a primícia, né? Que a irmã Betânia, ela começou aqui a falar no começo. Essa semana eu fiz um curso no Sindicato Rural, um curso de macramê, um curso que eu queria fazer muito e consegui fazer. E é um trabalho que eu amei fazer, sou apaixonada, eu trouxe a primícia, Betânia, aqui para a casa de oração. Aleluia. E eu fiz, foi o primeiro trabalho de macramê que eu fiz. E eu falei assim, Senhor, porque eu não trabalho, não tenho assim uma renda. E aí eu fiz um trabalho manual. E eu estou trazendo como primícia do Senhor, meu primeiro trabalho que eu fiz o curso. Aleluia. E todo mundo chegou assim, eu vou vender. E quando chegou lá no trabalho, eu lembrei do curso que eu ia ministrar aqui. Eu disse, eu vou levar o Senhor e consagrar. Esse aqui foi o primeiro trabalho que eu fiz. E eu queria assim que vocês me orassem, né? E eu estou consagrando. Então isso, irmãos, é porque tenho certeza, vou deixar aqui porque a gente fez muito, a gente fez muito. Então, que a gente possa consagrar ao Senhor os nossos primeiros dias no domingo. Senhor, essa é a primícia. O domingo é do Senhor. Eu não sei qual dia que você vai decidir entregar para o Senhor, mas honra ao Senhor, seu Deus. Honra, irmãos, porque Deus, Ele te honra. A honra do Senhor, ela é transbordante, ela é maravilhosa. Dá para o Senhor tudo que for de melhor. Não dá aquilo que te sobra. Eu vou dar esse... Eu passei uma época muito difícil na minha vida. E eu tinha que pegar a cesta básica por um bom tempo. E naquela época que eu comecei a pegar a cesta básica, quando eu cheguei em casa, eu fui abrir. Quando eu abri aquela cesta básica, o arroz tinha bichinho. O feijão era aqueles mais ruim mesmo. E na época eu olhava assim, sem muito entendimento, e falava assim, Senhor, isso veio da tua casa. Porque eu estou aprendendo que o Senhor só dá o melhor. Então, irmãos, até isso é testemunho para mim e para a tua vida. Liderança, ensina os seus liderados a entregar o melhor. É para louvar, vamos ensaiar, não vamos entregar de qualquer jeito. É para o Senhor. Mas o Senhor, Ele quer saber se a tua voz está boa, mas Ele quer o teu melhor. Se você puder oferecer o teu melhor, ofereça o teu melhor. Tenta ter reverência na casa do Senhor. Não, mas é para a igreja, eu vou chegar na hora que eu quero. Não tem horário para começar. Para acabar, deveria ter, né? Porque as pessoas acordam em decência. Mas quando o Senhor resolve passar do horário, Ele passa, porque o tempo é dele. Mas a gente procura fazer tudo dentro do respaldo.
Então, o que eu quero deixar para os irmãos, para finalizar, é a primícia. Ofereça para o Senhor o teu melhor, o primeiro de tudo. Quando você acordar, o Senhor, Ele me corrigiu. Eu estava numa época que, a primeira coisa que eu abri o olho, WhatsApp, telefone. E eu tenho que falar. Eu não sou melhor que ninguém, né? Às vezes a gente está aqui, a gente quer falar assim, quero passar. Não sou. Sou falha também, eu erro também. E muitas vezes com o meu erro, eu preciso ajudar vocês. E muito tempo eu acordava, primeira coisa, e teve um dia que eu acordei, o telefone parou, travou. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? E aquela agonia, não sei o quê. E o Senhor falou, tudo que ocupar o meu primeiro lugar da sua vida, eu vou tirar. Então, não permita que muitas vezes um filho ocupe o primeiro lugar do Senhor. Que um carro ocupe o primeiro lugar do Senhor. Que tem pessoas que idolatram. O meu carro. Nossa, mas o meu marido, o meu emprego é tudo. Não. Que o Senhor seja tudo na tua vida. Que Ele seja o primeiro na tua vida. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade dos irmãos estarem me ouvindo. E peço que a igreja ore por mim. Que eu já vou apresentar a vida de cada um. E que nós possamos estar atentos. Que em breve o alarido vai tocar. O som da trombeta vai tocar. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso é uma coisa que nós nunca podemos esquecer de falar. Jesus está voltando para buscar a sua amada igreja. Que nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos no céu. Amém? E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da nossa irmã Diaconisa Rose. Ela, quando a gente não tem alguns irmãos por perto, Deus manda os irmãos. Não é estranho, mas ela é aqui considerada como uma irmã, né? Irmã mesmo. Porque você fala, Paz Rose, me ajuda nisso, ela está pronta, sabe? E Deus, Ele faz assim. Tem amigos que acabam ficando mais chegados do que irmãos. Porque está lá em Sorocaba, né? Não dá para ficar tudo chegado tão rápido. E eu agradeço pela sua vida. Você vai segurar essa bênção, que é a sua primícia. Queria que todo mundo ficasse de pé.